Meu tema hoje é família unida, família invencível. Porque quando estamos unidos, nós temos a certeza da vitória. E ainda mais debaixo da graça de Deus. Porque em Deus nós somos mais do que vencedores. Então, nesta tarde agora, queremos ler, então, esses dois primeiros versículos. Capítulo 1, versos 50 e 51 do Evangelho de João. Diz assim: Jesus disse: você crê, porque eu disse que o vi debaixo da figueira? Você verá coisas maiores do que essa. E então acrescentou: digo-lhes a verdade, vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Agora, Apocalipse, capítulo 4, o primeiro versículo. Depois dessas coisas olhei, e diante de mim estava uma porta aberta no céu. A voz que eu tinha ouvido no princípio, falando comigo como trombeta, disse: suba para cá, e lhe mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Oremos a Deus. Meu Deus e meu Pai, estamos diante de Ti, na Tua santíssima e eterna presença. Tu és o Rei dos reis e o Senhor dos senhores. Tu tens as chaves da morte e do inferno nas Tuas mãos. Tu é quem nos concedes a graça e a vitória. E operando Tu, bendito Jesus, quem impedirá? Senhor amado, não há algum impedimento, porque Teu é o reino, o poder e a glória. E nós proclamamos a Tua palavra e anunciamos o Teu poder, porque Tu eras, Tu és e serás para sempre o mesmo. Por isso, Satanás, te ordeno que te afastes da vida de todas as pessoas aqui presentes. Saia agora, em nome de Jesus. Deus, manifesta o Teu poder sobre a vida de todos nós, que o Teu Espírito Santo possa dirigir as nossas vidas, os nossos corações e a Tua manifestação. Eu preciso de Ti, ó Pai, esta inspiração do Teu Espírito para transmitir a Tua palavra, segundo a Tua boa, santa e agradável vontade. E todos digam amém. Podeis assentar em nome do Senhor Jesus. Céus abertos. Quando entregamos os nossos dízimos, a Bíblia diz, Deus dizendo, abrirei as janelas dos céus. E aqui nesse capítulo 1, versículo 51, quando Jesus está falando com Natanael, que foi trazido até a presença do Senhor, e nesse versículo 50, disse Jesus então para este homem que lá estava, porque Natanael primeiro disse, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? É possível? E quando se encontra com Jesus, a primeira palavra do Senhor Jesus foi, eu te vi debaixo da figueira. Como me viu? O que é que Natanael estaria fazendo debaixo de uma figueira? Qual a razão? E nesse momento, Jesus, quando olha e diz para ele assim, você acreditou só porque eu disse que o vi debaixo da figueira? É que Natanael estava em comunhão com Deus, debaixo de uma figueira. Para mim, o que ele estava fazendo aí? Orando, falando com Deus. Agora, todos nós somos vistos por Deus. Deus está nos vendo, está recebendo o que nós temos feito. A nossa comunhão com Ele. Pois, se você não ora, como é que Deus vai te responder? Aquilo que você não tem buscado e não tem falado com o Senhor. E então, quando Jesus diz para esse homem, você acreditou só porque eu disse isso? Olha, tem muito mais. Então ele diz, você ainda
não viu nada. Até agora você não viu nada. Você só viu uma coisa. Jesus já fez alguma coisa na sua vida, mas espero que você continue buscando para que a graça de Deus permaneça e continue sendo cada vez maior em sua vida, porque esta é a promessa da palavra de Deus. Você ainda não viu nada. Hoje estamos iniciando essa conferência, são 8 dias na presença de Deus, com certeza grandes e poderosas bênçãos dos céus sobre a vida de todos aqueles que buscarem ao Senhor, para que recebam. Então Jesus continuou dizendo, você não viu nada. Antes que essa história acabe, antes que essa campanha acabe, antes que essa semana acabe, você verá os céus abertos. E é necessário que os céus se abram sobre a tua vida, sobre o teu lar, a tua família, os teus negócios, o teu trabalho, enfim, as tuas necessidades podem ser supridas e a porta dos céus, ela realmente está aberta. O capítulo 4, versículo 1 que nós lemos do livro do Apocalipse, você percebeu? Se não, observe. Depois dessas coisas, diz João, olhei. E diante de mim estava uma porta aberta no céu. Por que deixamos de receber tantas coisas que devíamos ter recebido? Por que nós erramos tanto? Porque, na verdade, não nos colocamos debaixo da figueira buscando a Deus. Porque realmente nós não estamos olhando para o Senhor. Mas aqui João diz, olhei. E diante de mim estava uma porta aberta. Ela está aberta. Mas você entra por ela? Ou simplesmente você fica do lado de fora? E querendo contemplar e saber tudo que está lá dentro. Quando é que você vai saber? Um exemplo. Se você chegasse lá no portão e olhasse na frente, que construção, tal. O que será que tem lá dentro? E você ficasse lá, você ia voltar sem receber nada. É necessário entrar. E o que é que João, a voz que eu tinha ouvido no princípio, falando comigo como trombeta, eu já ouvi essa voz. Quantos de vocês já aceitaram Jesus como seu Salvador? Você ouviu a voz do Senhor? Eu te pergunto. Você continua ouvindo a voz do Senhor? Você continua ouvindo a voz da palavra de Deus? Você continua ouvindo ou simplesmente os teus ouvidos estão fechados e você não ouve mais nada? Muitos e muitos deixaram de escutar, de ouvir o que Deus tem e o que Deus fala para fazer a sua própria vontade. E estes, é claro, não ouvirão mais a voz do Senhor, a não ser que abram os seus olhos. E aqui, João diz, falando comigo como trombeta, algo que toca, algo que realmente faz com que eu e você possamos perceber isto. E o que é que ele ouviu? Suba para cá. Suba, entre. Participe, receba. Mas subir, entrar, vamos ver. E é exatamente o que Jesus disse naquele momento lá no livro do Apocalipse. E lhe mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Quando eu brinquei com vocês, a porta vai se fechar? A janela vai se fechar? Não. Vocês vão ver depois disso. Então, durante e depois dessa campanha, coisas milagrosas vão estar acontecendo. Porque Jesus é o mesmo de ontem, é o mesmo de hoje e é o mesmo para sempre. Agora, como família, família unida é família que vence, é invencível. As portas do inferno não prevalecem contra a igreja. E quando nós pensamos na igreja, logo direi isso aqui, mas agora, quando eu e você estamos aqui, família, seja ela grande, seja ela pequena, não importa se são 2 pessoas,
Se são 10 ou 12. Ontem, quando eu conversava com alguém, e eu acredito que até foi o primeiro ex-morador de rua que veio a Cristo, e ele veio aqui sozinho, família longe, e ontem ele diz, olha, hoje, já junto com a sua família, são 15 pessoas, todas buscando a Deus, e ele disse assim, tem acho que 4 que ainda não vieram para Cristo, os demais estão aí. Deus é Deus. Você verá. Então, e lhe mostrarei o que deve acontecer disso. Depois do quê? Da família unida. Da família buscando a Deus. E eu coloquei aqui, usando alguns momentos de pessoas da palavra de Deus e personagens bíblicos. E a primeira coisa que eu coloquei aqui foi a história da família de Noé. A história da família de Noé. 8 pessoas. Noé, sua esposa, seus 3 filhos e as esposas dos seus filhos. Estes 8 que enfrentaram dificuldades e problemas, que não foi nada fácil, mas Deus dirigiu-se a Noé, e no capítulo 6 do livro de Gênesis, do verso 9 a 14, mas apenas alguns versículos. No verso 9 e 10, são os 2 primeiros, Noé era homem justo. Noé era homem justo. Note bem o que diz o texto: íntegro entre o povo da sua época. Íntegro. Alguém diz assim, onde eu trabalho não tem jeito, é um inferno. Lá ninguém serve a Deus. Mas espera um pouco. Ló, lá na frente, fez uma escolha errada. Mas aqui está Noé com sua família. E a família escolheu certo. Ouviu o que Deus falou com Noé, acreditou e andou na presença do Senhor. Então, estes 8 receberam esta graça íntegra, e quando todos íntegros, naquela época, que época que nós estamos vivendo? Jesus disse nos últimos dias, os dias serão como os dias de Noé, assim como os dias de Ló, e é isso que nós estamos vendo hoje. As coisas acontecendo, não em todo mundo, especialmente aqui no Brasil. Ele andava com Deus. Quem? Noé. Íntegro, não cedendo a nenhuma das tentações, nenhum dos problemas. Todo mundo faz, eu posso fazer também. Não é isso que a palavra de Deus nos ensina. Então, aqui encontramos agora. Mas no versículo 11, o que Deus diz? Ora, a terra está corrompida, ou estava corrompida aos olhos de Deus, e cheia de violência. É isso que você ouve, é isso que você vê, é isso que você presencia. Deus disse a Noé, darei fim aos seres humanos, porque a terra encheu-se de violência por causa deles. Eu os destruirei com a terra. Eu os destruirei com a terra. Aquele povo, no entanto, Deus diz para Noé, quando diz, você, porém, fará uma arca de madeira de cipreste. Você precisa fazer alguma coisa. Não é apenas olhar as coisas acontecerem. Você está aqui, vai entrar nesta corrente, nesta campanha, e entrar para vencer. Não para ser derrotado, mas para ser mais que vencedor. E então, quando Deus diz isto para Noé, que ele lhe daria, mas você precisa fazer alguma coisa. Ninguém vai ficar fazendo corrente em teu favor. É você. Quer a bênção? Tem um preço. Não paga nada, mas custa caro. Então eu e você precisamos entender isso aqui. Deus olhando e dizendo isto para Noé. No versículo 18,
Deus disse para Noé: mas com você estabelecerei a minha aliança, e você entrará na arca com quem? Com seus filhos, com sua mulher e com as mulheres de seus filhos. Quem? A família unida. A família unida, que enfrentou todas as dificuldades, que enfrentou todas as coisas que você pode ou não imaginar. Aquele povo que zombou durante 120 anos, chamando com certeza Noé de doido, de louco, de aquela pessoa que está demente, enfim, e vê se imagina, nunca choveu na terra, vai chover? Esse homem está falando uma coisa que nunca existiu e não vai existir. Tome cuidado. A palavra de Deus está falando de coisas que ainda não aconteceram, de coisas que aconteceram, e se eu não acreditar o que ela diz, pode ter certeza, vai acontecer o que aconteceu com o pessoal lá na época do dilúvio. No versículo 1 do capítulo 9, Deus diz assim para Noé: Deus abençoou Noé e seus filhos, dizendo-lhes: sejam férteis, multipliquem-se e encham a terra. Eles, na verdade, venceram o pecado, eles venceram a maldade, eles venceram a corrupção, eles venceram a violência, e eles foram salvos do dilúvio, porque acreditaram e tomaram a sua posição. Não ficaram calados, não ficaram de braços cruzados. Eles trabalharam, eles trabalharam, eles trabalharam. E quando Paulo diz, aquele que não trabalha não coma, a palavra de Deus é muito clara nisso aqui. Então eu e você temos esta grande responsabilidade. E essa família que é uma família unida e que trabalha unida, ela subsiste a qualquer tipo de crise. Dizer que não há nenhuma crise em nenhuma família, vocês sabem que existe. Encontramos as dificuldades, só que as crises não são para sermos derrotados, para termos uma vida frustrada, não. Pelo contrário, é para encontrarmos o caminho da vitória, para alcançarmos o nosso alvo. Construa a arca, pegue madeira e faça isto. Bem, construa. É isto que a palavra de Deus nos ensina. E eu tenho aqui mais alguns nomes de pessoas. E Abraão foi a primeira pessoa que eu escolhi aqui para colocar nessa questão da família que trabalha unida, ela subsiste a qualquer crise. No capítulo 12 do livro de Gênesis, os primeiros 4 versículos estão falando exatamente quando Deus chama Abraão, na época com o nome de Abrão, mas eu vou ficar só com Abraão aqui. Deus chama ele e diz o quê? Saia daqui, vai para a terra que eu vou te mostrar. E ele disse mais: aqueles que te abençoarem, eu vou abençoar. Aqueles que te amaldiçoarem, serão amaldiçoados. E você vai ser uma bênção. Porque na tua vida, em ti serão benditas todas as famílias da terra. E nós temos recebido a graça e a bênção, porque Jesus veio da linhagem de Abraão. Então, ali, nesse aqui, eu coloquei aqui Abraão, Sara, Ló e Isaac. Os primeiros 4 nessa história. Abraão e Sara, um casal, estava lá na terra de Ur dos Caldeus. De lá eles saíram. Com eles, Ló, seu sobrinho. Lá na frente, houve problemas. Problemas entre Abraão e Ló. Porque os pastores de um e os pastores de outro estavam brigando, discutindo por terra, por outras coisas. E então, Abraão chega para o seu sobrinho, que era seu filho adotivo, porque o pai de Ló havia falecido. E lá estava agora esse homem. Ele disse: Ló, se você escolhe para a direita, eu vou para a esquerda. Se você decidir ir para a esquerda, eu vou para a direita.
Essa terra que nós estamos aqui é pouca, é pequena, não dá para nós. Crescemos, graças a Deus. E Deus quer que você cresça, Deus quer que a sua família cresça, Deus quer que você prospere. Essa é a vontade e o plano de Deus. Ló fez uma escolha errada, mas Abraão não guardou mágoa. Talvez você esteja guardando mágoa dos seus familiares. Tome cuidado, isso aí pode atrapalhar a sua vida. Aliás, vai atrapalhar, não é que pode, atrapalha mesmo. Então, eu e você precisamos dessa graça na nossa vida. Aí, você observa Isaque, filho de Abraão e Sara. Deus o abençoou de uma maneira muito, mas muito especial. Mas antes do Isaque, que observamos aqui a solução do problema com Ló, depois Ló teve 2 problemas sérios, e Abraão cuidou da vida de Ló. A primeira, quando aqueles 4 reis invadiram Sodoma e levaram Ló, tudo que ele tinha, bem como daqueles 4 reis, eles o fizeram. Chegou a notícia aos ouvidos de Abraão. O que Abraão fez? Pegou os seus 318 homens, nascidos na sua casa, preparados, treinados, e foi contra os reis, esses 4 reis, e ele os venceu. Trouxe de volta tudo, trouxe Ló com tudo que ele tinha. Nada se perdeu. Por quê? Alguém o defendeu. Você defende a sua família? Você luta por ela? Me fez isto, que se vire agora. Não foi assim que Abraão agiu. Abençoou a Ló. Segundo momento, Deus diz: Sodoma e Gomorra vou varrer do mapa, não tem mais jeito. Mas Deus disse: antes que eu destrua Sodoma e Gomorra, eu vou falar com Abraão, vou anunciar para ele. E Abraão vem diante de Deus: Deus, se em Sodoma tiver 50 pessoas justas, vais destruir estas 50 pessoas com aqueles que merecem, que devem ser destruídos? Deus disse: não. Se tiver 50, os demais vão ser salvos por causa dos 50. Enquanto há sal na terra, Jesus vai voltar e não vai ter mais. Mas aí, Abraão continua orando, continua falando com Deus. Chegou no mínimo e nada. Deus disse assim: havendo, eu não destruo. Só tinha 3. Porque a 4ª também falhou na hora de sair da terra de Sodoma. Noé e suas filhas foram salvos. Por quê? Porque alguém ficou debaixo da figueira. Porque alguém orou por elas. Então, Abraão, abençoa seu sobrinho, seu filho adotivo, ele abençoa a sua família. E a razão por quê? Porque então Ló foi salvo da destruição juntamente com Sodoma. Tua família precisa da sua oração. Você precisa estar unido com ela, e ela com você, é claro. Para que o milagre aconteça. Agora, Isaque tem um momento de uma crise terrível na terra de Gerar. Por quê? Quando ele se encontra ali, e houve uma grande fome, mas ele ouviu a Deus. Ele ia descer para o Egito, procurando alimento. Deus disse não. O que é que Deus diz para Isaque, capítulo 26, verso 3. Permaneça nesta cidade. Permaneça nesta cidade, e eu estarei com você e o abençoarei. Porque a você e aos seus descendentes darei todas estas terras. Permaneça, mas permanecer num lugar que não produz mais nada. Seca, fome, dificuldades. Deus disse: fique. E ele ouviu a Deus. Aí no versículo 12, Isaque
formou lavoura naquela terra e no mesmo ano, não foi depois, foi no meio da maior crise, da maior dificuldade, colheu a 100 por 1, porque o Senhor o abençoou. Quando obedecemos, temos a bênção sobre a nossa vida. Se desobedecermos, Deus não tem compromisso conosco. Então aqui está a palavra de Deus. No versículo 13, Isaac enriqueceu. Somente isto? Não. E a sua riqueza continuou a aumentar. Isto é, a bênção continuou sobre a vida de Isaac. E o que mais? Até que ficou riquíssimo. Riquíssimo. Deus está abençoando, continua querendo abençoar, mas isso depende de você, depende de mim. A parte que cabe a Ele é garantida. Aquela que cabe a mim, a você, esse que é o nosso problema. Mas estamos aí, os céus estão abertos. É necessário levantar a cabeça. É necessário entrar pela porta para que possamos receber a bênção. Outra coisa que então nós colocamos aqui, a bênção continuou com Jacó, filho de Isaac. Família continuou ainda, apesar dos problemas, das dificuldades que eles tiveram, e não foram poucas, crises, mas superaram, venceram, alcançaram a vitória. Então, quando nós lembramos de Jacó, lembramos dos 12 filhos de Jacó, lembramos quando os seus irmãos o venderam para o Egito, ou venderam como escravo, mas ele foi vendido no Egito. Ele vai para a casa de Potifar como escravo, torna-se o governante da casa de Potifar, mas a mulher de Potifar colocou os olhos nele e o assediou de todas as formas, depois o acusou, o infamou e caluniou para que ele fosse para onde? A sua fidelidade o levou à cadeia, ao cárcere, mas ele permaneceu fiel, não negou a sua fé, porque ele aprendeu isso dentro de casa, junto com a sua família, e permaneceu fiel a Deus. Do cárcere, sobe para ser o governador de uma das maiores nações da época. Lá está José. E então, quando olhamos para isso, e aí a gente olha para o povo de Israel, eu coloquei aqui, Israel permanece até hoje. Até hoje, apesar das dificuldades, de tudo que fizeram com o povo de Israel, isso me faz lembrar, especialmente aquela guerra dos 5 dias, quando o povo de Israel eram apenas 2.520.000 pessoas, e em volta 13 nações declarando guerra na mesma hora, cercados de todos os lados. Em 5 dias, eles foram mais do que vencedores. Os inimigos foram derrotados. Eles tomavam, e tem um livro lá, Guerra dos 5 Dias, quem leu pode saber muito bem dessa história, como foi que aconteceu. Quem deu a vitória? Deus. Deus. Para quem? Para quem estava unido. E Israel permanece até hoje. Isaías capítulo 43, verso 3 diz assim: desde os dias mais antigos, eu o sou, diz Deus. Não há quem possa livrar alguém de minha mão. Agindo eu, quem o pode desfazer? Deus agindo, alguém pode desfazer o que Deus faz? Meu irmão, minha irmã, não esqueça disso. Deus continua sendo o mesmo. Operando eu, quem vai impedir? Então, cremos nesse poder de Deus. Lembramos de Josué, o grande vencedor. Quando ele chegou e disse lá no capítulo 24 do seu livro, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Mas ele diz ao resto do povo uma palavra que talvez você não dissesse, quem sabe eu também não. Vocês querem servir outros deuses? Dos antepassados da sua família? Sirvam.
Esses deuses que estão nessas cidades aqui, nessa terra, sirvam. Vocês escolham o que vocês quiserem, mas eu e a minha casa, nós vamos servir a Deus. Hoje você vai escolher. A escolha é tua. Se você quer Deus, obedecê-lo ou não. Essa é uma escolha tua, total. Se alguém está no pecado e quer viver no pecado, a escolha é tua. Você sabe que vai ter que prestar contas de tudo isso diante de Deus e você não vai escapar. No entanto, é interessante e é importante você observar isso aqui. Gideão, outra família unida, pequena, mas unida. Gideão, quando Deus falou com ele, o anjo chegou e disse: Gideão, vai nessa tua força e liberta o povo de Israel. Ele disse: quem sou eu? A minha família é a menor, a mais pobre. O que é que vai acontecer? Não tem jeito. Mas Deus disse: não tem problema, eu vou com você. Eu vou com você. Meu irmão, minha irmã, não vá sem Jesus. Não ande sem Ele. Porque senão você vai ser derrotado. Mas vai com Jesus, não tem inimigo que possa te suplantar. De forma nenhuma. Então aí, Gideão está ali. Apesar de dizer isto, ele foi o grande vencedor. E em Deus nós somos vencedores. Em Deus nós somos vencedores. O que acontece com Gideão? Gideão então vai, mas a ordem de Deus era destruir o altar de Baal, destruir o poste ídolo, cortar o bosque de Baal, queimar, usar aquilo como fogo, como lenha, para inclusive oferecer sacrifício a Deus e destruir tudo aquilo ali. E Gideão fez isso de noite, não teve coragem de fazer de dia, mas teve coragem de fazer à noite. Ele pegou mais 10 com ele, não foi lá sozinho, mas 10, e juntos eles destruíram, e juntos alcançaram essa vitória. No dia seguinte de manhã, a cidade está lá alvoroçada. Quem foi que fez isto? Quem foi que fez isto? Só pode ser ele, o Gideão, ninguém mais. Chegaram na casa do seu pai: tira esse cara para fora, nós vamos matá-lo porque ele destruiu o altar de Baal. A família era pequena, mas era uma família unida. Então o que diz o pai de Gideão, Joás? Ele chega e diz: não, se Baal é Deus, que lute. Foi o altar dele que ele destruiu. Por que não lutou? Que Deus é esse? Que Deus é esse? E então, teve inclusive o seu nome de Jerubaal, porque Baal foi derrotado, vencido, mas Gideão, a sua família unida. Só que ele não ficou simplesmente com essa família pequena, unida, não. O que acontece agora? Gideão vem e chama as pessoas, porque agora não era apenas ele e a sua família. Tinha um exército de 120.000 soldados preparados para a guerra, armados contra o povo de Israel. E Gideão se levanta com 300, vai para a batalha. Os 300 iniciam aquela grande guerra, mas logo em seguida ele chama todo o exército de Israel, une as famílias para juntos enfrentarem o inimigo. Primeira igreja, uma família para todos. Você tem a sua família. Espero que seja uma família unida. Sendo unida é invencível. Espero que você trabalhe com essa família. Que você produza tudo para que o nome de Cristo seja glorificado. E quando nós nos unimos aqui, aí quando eu citei o texto dizendo que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja, é que a igreja está unida, a igreja junta, a igreja orando, Deus nos dá a vitória. A vitória é nossa, não temos a menor dúvida. Em Deus nós venceremos. E quando a pastora Mília fez essa parte aqui, louvando, e eu louvo a Deus por isso também, e eu sei que tem muita gente aí, talvez a maioria não tem 45 anos de idade aqui.
Não tem? Mas vocês estão aqui na presença desse Deus vivo. E há 45 anos aconteceu. Quando eu fui empossado aqui como pastor da primeira igreja e superintendente da região, que era a região metropolitana toda, o litoral e mais algumas coisas, não há tempo para conversar sobre isso, mas nesse momento, foi num momento fácil, num momento de festa? Não. Não, foi num momento triste, porque falecido pastor Raul, que era meu pai na fé, ele havia falecido no dia 2 de agosto. No dia 3 ele foi sepultado e no dia 4 eu assumi a igreja e a região. Deus foi misericordioso e tem sido misericordioso, tem abençoado e vai continuar abençoando e abençoou e vai abençoar essa igreja enquanto ele não voltar. Enquanto ele não voltar. Então eu louvo a Deus que sem vocês eu não seria feliz, mas com vocês sim. E eu sei que Deus tem estendido as suas mãos. Foi num momento de crise, mas Deus abriu as coisas e nos concedeu a bênção. Dia 4 nos traz uma outra lembrança. Feliz, no entanto, começou com crise, e uma crise violenta. O nascimento da Vanessa. Porque no dia 3 de agosto, num sábado exatamente, o pastor Silas está lá no hospital e o médico chega e diz para ele: eu vou tentar salvar uma das duas. Eu vou tentar salvar uma das duas. Eu sei que se não fosse a igreja, juntamente com a gente, orando e clamando a Deus, com certeza nós não teríamos a vitória. E foi no dia 4 de manhã, quando estava pregando lá, distribuindo a ceia, inclusive, uma das pastoras chegou e disse: olha, nasceu a Vanessa quando eu tinha terminado o culto, mas o coração estava apertado ainda, por quê? A incerteza das coisas. No entanto, Deus estendeu as mãos. E a Vanessa hoje é mãe, então eu tenho um bisneto hoje por causa disso. Deus estendeu as suas mãos, está aí a Carmen viva, a Vanessa viva. Não precisou tentar salvar, porque Deus salvou. Usou aquele médico, sim. E não foi só isso, porque a pastora Carmen teve uma lesão no rim, alguma coisa lá, e ela foi curada completamente disso também. Deus fez um milagre. Por quê? Porque tinha gente orando, gente buscando a Deus, gente debaixo da figueira, clamando ao Senhor. Claro, hoje também é um momento que nos faz lembrar de alguma outra coisa, porque fazem exatamente 2 anos que a pastora Lia faleceu e partiu com o Senhor. Então, Deus seja louvado por aquilo que Ele fez durante todos estes anos. Então, nas crises nós temos os momentos de dificuldade, de luta, mas a vitória sempre é real. Em Deus seremos vencedores. Por isso, Romanos 8:37 diz assim: mas em todas estas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Será que Jesus te ama? Eu perguntei, será que Jesus te ama? Você acredita nisso? E você que ainda não entregou a sua vida para Jesus, vai dizer que Jesus te ama? Claro que Ele te ama. E você ama Ele? Se eu amo Jesus, eu entrego a minha vida para Ele. Se eu não o amo, eu não o faço. Eu não o faço. Então, nesse momento, incline a tua cabeça, feche teus olhos. Será que nós temos alguém que ainda não entregou a sua vida a Jesus e quer receber Cristo como seu Senhor, como seu Salvador, ou reconciliar com Jesus? Se houver alguém que está decidido a fazer isto, porque Ele ama você, e você o ama, então chegou o momento. Quer entregar a sua vida a Jesus, que você ainda não fez isto, mas quer fazer agora, ou quer reconciliar com Cristo, você que deseja isto, eu gostaria que você fizesse uma coisa, ficasse em pé lá onde você está para dizer assim: Jesus, eu estou aqui para te receber, para te aceitar ou para me reconciliar contigo. Se alguém coloca-se em pé, eu quero orar, tanto aqui quanto na galeria. Deus abençoe, Deus abençoe.
Mais alguém entregando sua vida a Jesus ou reconciliando com Cristo? Temos aqui 3 pessoas, mais 4 pessoas, mais alguém reconciliando ou aceitando Jesus. Alguém dos pastores, por gentileza, chegando pertinho deles lá, para orarmos agora. Mais alguém recebendo Cristo ou reconciliando com Jesus. Então vou orar nesse momento por estas pessoas. Meu Deus e meu Pai, nós colocamos estes teus filhos e tuas filhas e abençoamos a vida de cada um deles e de cada uma delas. Eu quero, Jesus, a tua graça e a tua bênção e a tua misericórdia. Escreve, Jesus, estes nomes no livro da vida e dá-lhes o teu perdão, a tua graça, a tua bênção, a tua bendita e eterna misericórdia. Nós oramos e clamamos a ti em nome de Jesus e todos digam amém. Que Deus abençoe estas 5 pessoas, podem sentar em nome de Jesus. E então, ao recebermos esse Jesus, confiarmos nele e nele nós somos mais do que vencedores. O que é que diz Efésios capítulo 3, versos 20 e 21? Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. A Ele, ao Senhor Jesus, seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo o sempre. Amém. E eu quero concluir a palavra desta tarde. Capítulo 17, versículo 14, livro do Apocalipse. Jesus nos dá a vitória, Ele nos dá além do que pedimos ou pensamos. Ele é todo-poderoso. Os céus estão realmente abertos e a vitória é de quem confia. E capítulo 17, verso 14 do Apocalipse diz assim: estes combaterão contra o Cordeiro, o inimigo, os adversários. O que aconteceu com Abraão, o que aconteceu com Isaac, o que aconteceu com José, o que aconteceu com Jacó, o que aconteceu com Noé. E aí encontramos, combaterão contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, porque é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Parou aí o texto? Não. Vencerão os que estão com ele. Você está com Jesus? É mais do que vencedor. Mas permaneça fiel. Por quê? Veja bem ainda o que diz nesse versículo. Vencerão os que estão com ele, chamados. Jesus disse: vinde a mim, todos vocês que estão cansados, oprimidos, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Chamou a todos. Inclusive os 5 que aceitaram Jesus agora da mesma forma. Chamou a todos, chamou a mim, chamou a você. Você ouviu e Deus respondeu: chamados, eleitos em Jesus Cristo, filhos e filhas de Deus, príncipes e princesas, herdeiros e herdeiras do Senhor, co-herdeiros com Cristo Jesus, com direito a toda a promessa dada por Deus a cada um de nós, eleitos. Mas para aí, não. A palavra final, fiéis. É o que você ouviu aqui. Fiéis. O Deus que nós servimos é fiel com a sua palavra. Se nós formos fiéis com Ele, a bênção virá. O diabo pode combater com tudo que ele tem, com todas as forças que tem, mas Jesus é o nosso capitão, é o nosso general, Ele é o Rei dos reis, Ele é o Senhor dos senhores, e Ele vai abençoar a sua família. E as nossas famílias unidas, o diabo não pode vencer. As portas do inferno não têm vitória contra nós. Por isso, nós alcançamos a bênção e alcançamos o favor. Que Deus venha ser louvado em sua vida. Que Deus encha você de gozo, de paz e de alegria. Então, aqui está a palavra de Deus.